Glória a Deus. É bom estarmos diante da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Qual é o potencial que ela tem para fazer uma obra de transformação, de libertação e, por que não dizer, continuando uma vida de vitória, de bênção. Eu quero ler uma palavra aqui, já conhecida, e se acha no capítulo 6 do livro de Mateus, capítulo número 6, versículo de número 9 ao 13, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Estava pensando hoje qual seria o assunto que a gente iria falar, sempre relacionado à oração, né? E isso fez lembrar de uma frase que até já citei aqui nos primeiros cultos, primeiras lives, de um professor que eu tinha no seminário, professor de interpretação do Novo Testamento, e um dia ele disse, falando sobre oração, ele disse que oração significava mudança, que era o significado de oração. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a oração, né, como um relacionamento que traduz ou que se transforma em mudanças. A gente sabe que a oração ela tem esse lado do relacionamento. A oração nada mais é do que um relacionamento do homem com Deus. É a tentativa do homem se aproximar de Deus através da sua expressão vocal, através do seu desejo de estar buscando algo que venha acrescentar a sua vida, que venha melhorar. Por isso, melhorar ou piorar é mudança. Mas quando se trata de orar, existe uma frase aí nos carros que se coloca hora que melhora, ela tem um fundamento, né? Então, aqui no capítulo de número 6, os versículos anteriores e posteriores, nós encontramos Jesus Cristo tentando e falando, aliás, sobre formas erradas de se fazer coisas certas. Formas erradas de se fazer coisa certa. E ele fala, no começo, ele fala primeiramente sobre esmola, que as pessoas davam esmola. Esmola é uma coisa, ajudar o próximo é uma coisa certa. Mas alguém naquela época fazia essa coisa certa de maneira errada. Ou seja, dava esmola não porque ele quisesse ajudar o seu próximo, mas porque eles queriam ser vistos pelos homens. Somente com essa intenção. Né? Depois ele vai falar sobre a oração, né? E Jesus disse: não faça como os hipócritas, tal, que querem fazer isso, aquilo, somente para ser visto pelos homens. Quer dizer, a intenção da oração, né, o objetivo da oração é qual? É buscar a Deus para um fim proveitoso, espiritual e material. E depois fala sobre jejum, que as pessoas mostravam que seu rosto contristado e tal, tentando mostrar que estavam espiritual, que eles eram esforçados na parte espiritual, então eles faziam com que jogasse cinza, essas coisas todas, que era um costume judaico de se colocar um pano de saco feito de pelo de camelo, que era para coçar, e colocava cinza, e se jogava cinza para poder, numa atitude de humilhação, diante de Deus, mas com aquela ideia de que as pessoas iriam vê-lo. Né? Então, seriam coisas que eles faziam, era certo jejuar, certo dar esmola, era certo orar, mas a maneira que eles faziam não estava certa. Então, Jesus nos ensina a fazer coisas novas,
mas ensina também a fazer coisas que a gente já faz, que a gente vem fazendo de maneira errada, e ele nos ensina a fazer de maneira certa, né? Então, aqui, já nesse contexto que eu estou falando, já demonstra o quê? Que Jesus Cristo queria uma transformação aqui de caráter, uma transformação moral daquelas pessoas que estavam fazendo as coisas certas de maneira errada. Então essa mudança, ou essa transformação, essa mudança começa aí. Desde o começo, Jesus começa a mostrar para eles, né, que eles tinham algo a receber mais, tinha algo mais profundo e que eles precisavam fazer da maneira correta, né? Então, quando ele entra na questão da oração, que é uma questão seguinte, a questão da esmola, a questão do jejum, essas questões são as questões pessoais e relacionadas a pessoas. Mas quando ele vai falar sobre oração, então agora ele vai falar sobre o relacionamento do homem com Deus. E nisso a gente não pode falhar, porque nosso relacionamento com as pessoas às vezes dão certo, às vezes não dão. E às vezes tem muitas consequências, mas as consequências não são tão fatais. Às vezes são, mas normalmente são emotivas e tal, passam, são temporais. Mas quando o homem ele tem um mau relacionamento com Deus, quando ele começa a ter um relacionamento errado com Deus, ele não prospera e ele não é aceito, né? Então, nesse relacionamento, a gente falando sobre relacionamento, a gente pode fazer uma comparação da família, né? E como a gente está falando aqui sobre relacionamento e mudança, né? O relacionamento é a base, ou a mudança, né? Ela é fruto do relacionamento. Suponhamos, você é uma pessoa que você teve uma educação, você nasceu num lar cristão ou não, você tem a sua maneira de viver, você foi educado por causa do relacionamento que você teve na sua casa, você foi educado de uma certa forma. E aí, você casa, você vai arrumar uma companheira ou um companheiro. E um foi criado de um jeito, o outro foi criado do outro, um tem uma ideia, outro tem outra ideia. E os dois têm a sua maneira de ser. E o que é que vai acontecer? Esse relacionamento vai interferir ou automaticamente ele vai criar uma mudança, tanto num quanto no outro. Né? Por quê? Porque o relacionamento ele faz mudanças. Então, a gente pode observar exatamente isso, né? Uma pessoa, às vezes ela tem um lado hostil, o outro tem outro, né? E o outro é melhor numa área, outro é pior na outra, e assim vai indo. Mas nesse relacionamento, no dia a dia, a tendência é haver o quê? Diz que é um certo desgaste. Eu prefiro dizer que é um certo ajuste. Porque o homem, quando ele vive, o casal, por exemplo, quando ele vive por igualdade. Ainda que, às vezes, existe esse conceito bíblico que o homem é a cabeça, e a Bíblia fala isso, e a mulher, né, o homem é a cabeça da mulher. Né? E, assim, ele é o líder. Não está dizendo que a mulher não tem direito a opinar, nada disso. Mas numa sociedade onde as pessoas pensam igualmente, muitas vezes as mulheres são mais inteligentes do que os homens em muitos lares, né? Então, opiniões vão ser formadas, inclusive porque no casamento, a gente sabe que no casamento diz a Bíblia assim, que vocês unir-se-á o homem e a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Não fala que é só um cérebro, só uma cabeça. Mas fala que é uma só carne. Essa união matrimonial tem esse lado. Então, a questão do pensamento, da discórdia, da idoneidade, até porque lá diz assim que o homem, né, Deus ia preparar uma mulher, melhor dizendo, que fosse idônea, que ela tivesse capacidade de raciocínio para entender e para ser entendida pelo homem. Então, a gente vê que existe isso. Então,
às vezes a pessoa tem um lado extremo, rústico, ignorante, o outro tem do outro jeito, o outro é mais malandreado, tem sempre os defeitos. E esses defeitos, quando se juntam, cria problemas. E o que vai acontecer? Esse relacionamento, se houver realmente um desejo de continuação, vai ter que haver uma adaptação. Um vai ter que recuar para lá e outro para cá, para se ajustar e continuar vivendo. Isso aqui é um relacionamento de pessoas. Pessoas. Então a oração, ela surge aqui como uma questão do relacionamento do homem com Deus. Agora aqui vai mudar de figura. Por quê? Porque agora não se trata de duas pessoas, uma que tem que recuar para lá e outra para cá. Não, agora se trata de um relacionamento do ser imperfeito, do homem problemático, do homem que precisa melhorar, um ser que é Deus, que é perfeito. Então não tem como Deus recuar. Nós temos que recuar. Nós temos que receber ordem. Não podemos dar ordem. Nós não podemos criar critérios, porque Deus ele já tem os critérios que tem que ser obedecidos. E nesse relacionamento, então, tem que haver a mudança. Por quê? Porque o homem, nos seus defeitos, nas suas imperfeições, vamos ser mais sucinto assim, mas nas suas imperfeições, ele tende a querer que Deus aceite ele às trancos e barrancos. Ele quer impor, muitas vezes, na sua estupidez, até que já faz parte do seu caráter pecador, ele quer impor a Deus a sua maneira de viver, o seu modo de viver, querendo que Deus aceite ele. E eu acho que hoje existe muito isso, né, no meio cristão, onde as pessoas estão criando um sistema para que os homens possam ser aceitos por Deus, ou que Deus aceite o homem, né, sem nenhuma mudança. Mas num relacionamento tem que haver mudança, né? É o homem perfeito se juntando com Deus, que é perfeito, e que ele tem que se ajustar a Deus. E é exatamente isso que nós encontramos nesta oração que Jesus ensinou, né? E essa oração, ela começa, né, falando assim, Pai Nosso, é bem conhecido, todo mundo já conhece, Pai Nosso que está no céu. Então, aqui, nós vamos encontrar na linguagem de Jesus, que é uma linguagem judaica, baseada na estrutura do Antigo Testamento, uma sociedade paternalista, onde o pai era a autoridade máxima. Ele chega e ele, aqui está dizendo que Jesus, quando falou para os discípulos, vocês têm que orar assim, Pai Nosso que está no céu. Pai Nosso que está no céu. Então aqui, nesse primeiro ponto, o que eu entendo aqui sobre relacionamento é que o relacionamento do homem com Deus, nessa frase, já demonstra, primeiro, sobre pai. Que pai, ele é o quê? A palavra pai, ela tem um fundamento que é a fonte. Ele é a fonte. Ele é aquele que é o provedor. É aquele que tem autoridade. Então, numa sociedade paternalista, bíblica, né, vai mostrar exatamente isso. O relacionamento do homem com Deus tem que partir de um princípio chamado de relacionamentos debaixo de reverência. Por isso que diz assim, Pai Nosso que está no céu. Por quê? Até lá no Eclesiastes fala assim que a gente, quando se aproximar de Deus, fala assim, guarda teu pé quando entrar na casa de Deus, limita-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, porque não sabe que faz mal. Mas está escrito também, e limita-te a falar, que sejam poucas tuas palavras diante do Senhor, né? Não se apresse diante dele, porque Deus está no céu e tu está na terra. Então isso daí é um conceito de Deus. Deus, no relacionamento do homem com Deus, esse relacionamento, para ele durar, para ser aceito, ele tem que partir do princípio de que Deus como Pai, que é a fonte, que ele é o provedor, que ele é aquele que tem autoridade, mas além disso, ele está no céu. Ou seja, ele está acima de você, ele está completamente
invertido com relação a você. Ele está lá em cima e você está lá embaixo. Né? Então, mas você quer ter um relacionamento com Deus porque você não quer ficar embaixo, você quer subir. Né? E é exatamente isso, nesse contexto, que a gente entende. Então, relacionamento de Deus com os homens. Primeiro, né? Pai nosso que está no céu. Esse princípio é o princípio da oração, um princípio de reverência. Não vai chegar a Deus, porque Deus não é seu empregado, Deus não é seu parceiro, Deus não é aquele que você pode chegar para ele intimidando ele. Ele é Deus. Você é homem, ser humano. Esse é um ponto inicial. Depois, nós vamos ver aqui na segunda frase, santificado seja o teu nome. Né? Agora, aqui fala sobre o relacionamento de exclusividade, ou a exclusividade no relacionamento. A gente sempre vê os casamentos, a maioria se acabam, e o primeiro motivo básico é porque não houve exclusividade no relacionamento. A moça casa, vai lá, diz que vai ser fiel até a morte, vai ser fiel, e depois parece que não está sendo muito. Os rapazes também, da mesma forma, casa, não, vou ser fiel, prometo, mas depois ele não cumpre nada do que prometeu. Aí o que acontece? Faltou o quê? Exclusividade. Assim, a pessoa casou com a outra, não foi enganada, ou pelo menos tem os que são enganados, mas normalmente são pessoas que se conhecem. E esses casamentos da internet aí se acaba fácil, porque se arruma fácil, não é? Porque muitos têm procurado, né, dar informação falsa, foto falsa, né, tudo falso. Aí entra nessa história do fake, é casamento fake. Aí acaba. Tem também o que fake dói. Também tem aquele que a pessoa é feia e põe lá que ele é bonito, põe uma foto de outros, né, ou de outra. Né? Então, isso daí já é um exagero, mas o que há? De repente não houve uma exclusividade. Por que eu estou falando isso? Porque diz, santificado seja o teu nome. Santificação significa o quê? Separação. Como está falando, quando a gente ora, santificado seja o teu nome, né? A gente está dizendo, Deus, o meu negócio é contigo. Eu não vou pedir para João, para Antônio, para Maria, para José. Eu não vou pedir para A ou para B. A minha oração é feita para Deus. Jesus disse, vocês têm que orar ao Pai. Orar ao Pai. O ensinamento, como que um cristão pode ser cristão se ele não está orando ao Pai? As orações dele são variadas para várias pessoas. Isso é errado. Por mais que a religião diga ao contrário, mas Jesus, eu estou falando de Jesus, eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando que Jesus Cristo ensinou. Então a gente vive muitos rezando, muitos orando sobre o Pai Nosso, mas não presta atenção. Santificado seja o teu nome. Ou seja, Senhor, eu estou orando a ti e tu és o exclusivo para mim. É contigo meu negócio. E aí, aqui a gente vê, então essa relação... aqui é uma relação chamada de exclusividade. Né? E quando fala do nome, está se referindo ao nome, é a pessoa. Então, quando você usa o seu nome é fulano. Então, quando fala do seu nome, fala de você. Então, quando se fala no nome do Senhor, o nome do Senhor é Ele. Está falando. Por isso está falando, santificado seja o Senhor, santificado seja o teu nome. Então, logo em seguida, na terceira ponto aqui, fala sobre venha ao teu reino. Venha ao teu reino. Aqui, nós podemos entender que aqui tem que haver, num relacionamento, tem que haver um interesse pelo relacionamento. Um interesse. Porque assim, muitas vezes as pessoas ficam insistindo, tentando obrigar os outros a ter um relacionamento com Deus. E a gente vê muito isso. Parece que as pessoas estão mais interessadas de que os outros tenham um relacionamento com Deus, que elas mesmas tenham esse relacionamento com Deus. E aqui nós podemos observar que está dizendo, venha ao teu reino, ou seja, há um interesse pessoal. Jesus disse, vocês têm que se interessar. A oração, ela faz a busca a Deus, né? O interesse pelas coisas celestiais, por isso que está falando do reino de Deus, está se referindo das coisas de Deus. Né? Porque as coisas do mundo, nós andamos para um lado e para outro, lutamos de um lado para outro em busca das coisas desta vida.
Mas aqui está se referindo a buscar a Deus, buscar ao Senhor num relacionamento com Ele e aquilo que pertence a Ele. E aqui está falando, venha o teu reino. Então, nesse ponto aqui, que é o ponto 3, né, eu quero entender que há um interesse no relacionamento. Não é? Você tem que ser, você é obrigado a ser. Não. O próprio Jesus disse isso. Ele disse, se alguém quiser, ou se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo primeiro, negue-se a si mesmo. Porque não é Deus que vai recuar, é você que tem que se negar. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Sua cruz é exatamente o compromisso de seguir a Jesus. É aquela batalha que você tem diária de você se conservar fiel a Ele, né? Tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Então, tem que haver, no relacionamento perfeito, tem que haver um interesse. Imagina um relacionamento de um casal onde um tem interesse e outro não. Um quer e o outro não quer. Um ama e o outro não ama. Um quer o bem e o outro quer o mal. Esse relacionamento não progride. A tendência é terminar. Mas aqui está falando que com Deus não pode ser diferente. Jesus manda que as pessoas sintam interesse pela parte espiritual, sobre o reino celestial do Senhor, né? E até Paulo, ele escreve em Colossenses 3, ele disse, portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, né? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, né? Pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, esse é o ponto 3. O 4 aqui, na próxima frase, diz assim, seja feita a tua vontade, na terra, como é feita no céu. Né? Aqui nós vamos ver que num relacionamento com Deus tem que ter a submissão e a confiança. O relacionamento tem que ser um relacionamento de submissão e de confiança. Como que é assim? Num relacionamento de casal, jamais uma mulher vai dizer, seja feita a tua vontade para o marido, e o marido jamais vai dizer para ela, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Não tem jeito. Por quê? Porque nunca vai ser 100% à vontade. Vai comprar um negócio, aí leva a mulher junto. Aí, quando não leva, tem uns que vai lá e compra, a mulher manda desmanchar. Ou o contrário, corre. Mas Deus é diferente. Aqui, com relacionamento com Deus, né, a ideia é a seguinte, você tem que se submeter nesse relacionamento e confiar. Por que tem que confiar? Né? Tem que confiar por quê? Porque, de acordo com a palavra, com os ensinamentos da palavra de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, conforme 12 de Romanos. Então, tudo que Deus escolher, tudo que Deus fizer, tudo que Deus te der, vai ser o melhor para você. Pode não ser para outros, mas para você vai ser. Então, seja feita a tua vontade. No relacionamento com Deus, a gente tem que chegar com essa afirmação, Senhor, seja feita a tua vontade. Aqui na terra, existe essa tradução também, essa ideia. Aqui na terra, como é feita no céu. Ou seja, plena e não só plena, mas a melhor coisa que existe. Se Deus fala do seu reino, o seu reino foi, Jesus disse, é chegado o reino do céu. João disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus, quando chegou o reino. Então tudo aquilo que Jesus Cristo faz, quando nós oramos, né? Deus ele está pronto a fazer o melhor. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, se nós orarmos conforme a vontade do Senhor, conforme a vontade do Senhor, se for conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Aí alguém diz assim, a vontade de Deus não era de curar, a vontade de Deus era de matar uma pessoa, de fazer... Não, não é isso que está dizendo a Bíblia. A Bíblia está dizendo o seguinte, que a vontade de Deus é fazer o melhor, é fazer o bem. É isso que é a vontade de Deus. E por isso que a gente tem que confiar e orar a Deus, porque a vontade dele
né? Não é que ele vai impor a vontade dele, nós também não podemos impor a nossa vontade para Deus. Mas a vontade de Deus sempre será melhor para nós. Sempre será o melhor. Ah, mas tem momentos que é tão difícil, não importa se está difícil ou fácil. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Isso não pode mudar. Então, vontade significa aqui para nós é um relacionamento de submissão e de confiança. Devemos nos submeter à vontade de Deus e devemos confiar na vontade de Deus. Essa é a primeira parte que fala sobre realmente essa mudança, né, no relacionamento. Porque o homem vai ter que se adaptar nesse relacionamento e sujeitar, porque Deus, ele é o nosso Pai, porque ele é aquele que é o provedor, é aquele que é a fonte de tudo que nós precisamos. Mas logo em seguida aqui, nós vamos ver aqui sobre a segunda parte, que é a questão da dependência. Dependência. O ser humano, né, nessa oração, ele tem uma dependência. Nós oramos porque dependemos de Deus. Dependemos de Deus. Como? Em que situação? Primeiramente, material. Aqui está dizendo assim, ó, no versículo de número 11, está dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está falando de quê? Está falando do alimento, né? Se bem que o alimento aqui, ele tem dois significados. Alguns intérpretes dizem que aqui não está falando de pão, de comer o arroz e o feijão de cada dia. Está falando exatamente também do alimento espiritual, da palavra de Deus, né? Porque recentemente Jesus tinha tido um embate com Satanás, e Satanás, quando viu que Jesus estava com fome, disse: olha, aquelas pedras ali, você transforma ela em pães, se você é o Filho de Deus. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o significado pode ser aqui também complicado. Deus, ele quer ouvir o nosso pedido, nossos dias que estão vivendo aqui na terra, ele é o nosso sustento, né? E no Antigo Testamento tem uma frase: se vocês me obedecerem a minha palavra, fizerem conforme eu ordeno, vocês comerão o melhor dessa terra. Não é comer por comer, mas comer bem, se alimentar de uma coisa boa, né? Isso é uma coisa que é uma promessa de Deus, né? E o alimento espiritual também, né? No nosso relacionamento espiritual com Deus, nós temos também uma questão de manter o relacionamento. Nós temos que fazer de tudo para manter esse relacionamento. E como que nós vamos nos manter no relacionamento? Primeiramente é o seguinte: está falando sobre pecados, sobre dívidas. O homem, geralmente, quando ele toma a atitude de servir a Deus, que é o que nós esperamos, que Deus espera que você faça, ele toma uma atitude de servir a Deus. Mas aí alguém diz assim: mas o cara, pai, pecou, fez tanta coisa errada na vida, não tem como você voltar lá atrás e voltar na história e começar tudo de novo. Você tem que partir daqui, ó. A tua conta já está muito alta. Já está lá em cima. Você já não consegue mais pagar toda a sua dívida com Deus, né? Então o que você tem que fazer para você se relacionar com Deus? E Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, está dizendo: você tem que fazer o quê? Você tem que pedir perdão da dívida. É a única coisa que lhe resta, se você quer se relacionar com Ele. Condição de pagar, você não tem. Deixar de fazer o que você já fez, não tem como. Então o que você tem que fazer é exatamente partir desse princípio. E esse é um princípio fundamental do relacionamento com Deus e com as pessoas. É o princípio do pedir o perdão para Deus. Aqui está falando de Deus. Pedir o perdão para Deus, né? Pediu ao Senhor que apague o seu passado. E a Bíblia diz que quando a gente se converte a Cristo, né, a gente automaticamente, Deus não só perdoa, mas Deus esquece. A Bíblia diz que dos seus pecados Ele não lembra mais. Aí alguém diz assim: é assim que a gente tem que fazer. A gente não deve se lembrar dos pecados. Ei, irmão, nós não temos essa capacidade. Mas Deus, ele é tão poderoso que Ele tem a capacidade. Olha só a capacidade de Deus. Deus tem a capacidade
de esquecer. Mas Deus esquece. Ele pode fazer isso. Ele é tão poderoso que ele pode, e a Bíblia diz que quando nós nos convertemos a Cristo, ele nos perdoa os pecados e diz que ele esqueceu. Alguém vai lembrar para Deus, Deus, o Senhor se lembra que fulano fez no passado? Ele vai dizer, não me lembro, não sei disso não. Porque esse é o princípio da salvação, é o princípio da mudança. Uma mudança, não uma mudança momentânea ou passageira. Deus quer uma mudança radical. Uma mudança da perdição para a salvação. Uma mudança da maldição para a bênção. Uma mudança da miséria para a riqueza de Deus. Na mudança da desgraça da terra para a esperança da vida eterna. E é exatamente isso. Então, nesse relacionamento, nós encontramos essa parte espiritual. Né? E aí, quando fala assim, desse perdão do passado, por quê? Porque num relacionamento verdadeiro, para ele ser duradouro e permanente, é preciso uma coisa que muita gente não presta atenção nisso nos casamentos. Tem que se apartar, tem que deixar os traumas antigos. Se você teve seus traumas no passado, você não pode carregar ele para o seu relacionamento. E se trouxer, vai dar problema. E o outro que tem problema de trauma também, vai ter que, ou entra em colapso, ou os dois explodem, ou vai ter que abandonar os traumas. Então, como que isso vai ser resolvido? Através desse processo chamado o processo do perdão. Deus vai cancelar a tua vida passada, os teus traumas, esquece. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Esse é o verdadeiro conceito. E aí, ele diz assim, perdoa os meus pecados. Quer dizer, perdoa minha vida passada. Amém? Glória a Deus. Deus perdoou. Assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Aqueles que pecaram contra mim. E eu faço do mesmo jeito, Senhor. Se o Senhor perdoou para mim, eu perdoo também as pessoas. E esse é o ponto de conservação do relacionamento do homem com Deus na oração. Né? A oração, ela chama você a responsabilidade para quê? Para que você saiba que Deus, ele age de uma maneira tão plena, tão total. Não existe meio perdão. Deus não perdoou a gente metade do perdão. Ele perdoou completamente. Esse relacionamento dá certo. No meu relacionamento com Deus tem dado certo até agora. Porque quando a gente continua errando muitas vezes, ou não poucas, muitas vezes, só que você continua, você não quer deixar o relacionamento, porque você sabe que esse relacionamento só é bom para você. O que Deus ganha com esse relacionamento? O que Deus ganha com você e comigo? Ele não tem ganho nenhum. O que a gente pode dar um mau testemunho, muitas vezes, e ofender a Deus. Né? Mas tem gente que ele pensa, se eu deixar Deus, ó Deus, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor, olha o tipo de oração, a oração falsa e inocente. Ó Deus, se o Senhor não me abençoar, eu não vou mais na igreja. Se o Senhor não me abençoar, eu não vou mais dar o dízimo. Se o Senhor não me abençoar, eu não vou mais fazer aquilo. Então você já está abrindo fora do seu relacionamento com Deus? Quem que Deus está ganhando alguma coisa com isso? Não está ganhando nada com você nem comigo. Mas Deus, ele apagou o teu passado. Está no teu presente, trazendo o melhor do céu. E ele vai fazer na sua vida a sua vontade, se você quiser também. Então, vamos ficar com esta palavra. Que Deus venha nos iluminar e venha nos dar sabedoria, né? E que nós possamos ficar aqui, porque ele diz aqui para finalizar, porque teu, na oração, é o reino, poder, o quê? É a glória. Amém. Tudo pertence a Deus. E o que é que você tem? Se você tem Deus, você tem tudo. Se você não tem Deus, você não tem nada.
Então, quando a gente orar, a gente tem esse caminho aí. Não vamos entrar no caminho dos gentios. Não vamos entrar no caminho dos hipócritas. Não, vamos entrar no caminho que Jesus nos ensinou e nós vamos ser bem-aventurados no nosso relacionamento. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Desde o início das nossas lives que nós vemos falando sobre oração. Né? Oração é uma chave. E nós estamos, vamos dizer assim, oferecendo para você o conhecimento dessa chave. Quanto vale essa chave? Quanto vale você poder ter uma oração eficiente diante de Deus, ter acesso a Deus? Então, hoje o pastor falou sobre a oração do Pai Nosso, como orar corretamente, né? Para que você não fique perdendo tempo. E eu, perdendo tempo, falando horas e horas de joelho, até às vezes machucando o joelho, e aquela oração não tem eficácia se nós não fizermos conforme a vontade de Deus. Então, vamos aprender a orar, aprender o caminho do coração do Senhor, né? E Jesus ensinou tudo isso na sua palavra. Vamos ouvir mais um louvor com o Felipe? Amém. Essa palavra que o pastor Oswaldo trouxe é uma palavra muito interessante, né? Porque às vezes a gente repete tanto as mesmas frases, as mesmas palavras e ainda não aprendeu nada sobre aquilo que a gente repete tanto, né? Muita gente conhece o Pai Nosso, não sabe absolutamente nada do que significa aquilo, né? E essa palavra de Deus é sempre assim. Às vezes você acha que já ouviu 1000 mensagens sobre aquele assunto, mas quando a palavra de Deus se renova, né? Alguém vem e traz uma palavra que você nunca tinha ouvido daquela forma. E aquela maneira ela atinge você, né? Então eu gosto muito das pessoas que estudam e procuram se aprofundar na palavra. Né? Você tem que buscar esse conhecimento, porque a palavra de Deus ela é viva, ela se renova a cada dia e ela vai... Cada dia pode ser que você leia o mesmo versículo e a cada dia aquele versículo vai falar diferentemente no seu coração, de uma maneira especial. Talvez aquilo você nunca tinha reparado. Né? Eu vou cantar um louvor aqui. Esse hino é praticamente meu. É o Trazendo a Arca que gravou, mas eu canto tanto esse hino que ele é praticamente meu já. Né? Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer existir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará.
me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai impedir? Se decidir, estou. Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Yeah. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai impedir? Se decidir, estou. Pois quem me prometeu